8, tratando sobre o que leva imediatamente à ressurreição, a que acontecimento leva à ressurreição dos mortos. Imediatamente a ressurreição dos mortos leva ao juízo de Deus, ao julgamento, ao tribunal de Deus. Esses são os eventos escatológicos do fim. Alguns acreditam que antes desse último evento, a ressurreição, há uma certa apostasia da igreja, há um crescimento, há um ápice da igreja, e depois ela experimenta a sua apostasia. Há uma diferença apenas sobre que tempo especificamente essa apostasia se dá, mas dentro da visão reformada, a igreja alcança seu ápice e depois ela começa a passar por um certo esfriamento, uma certa apostasia, até que se dá então a volta de Cristo com a ressurreição dos mortos e imediatamente o juízo final. Esses são os eventos escatológicos. Nós não temos outros além desses, né? A visão que nós já falamos aqui, conhecida como pré-milenista, dispensacionalista, ela traz uma confusão, ela cria uma confusão, porque ela estabelece uma narrativa de eventos escatológicos que na realidade é uma mistura, é um recorte de textos bíblicos mal costurado, né? Vários elementos colocados de uma maneira confusa, criando um roteiro que não tem base bíblica para isso. Então nós vamos ver a respeito de como se dará o julgamento dos homens e dos anjos, segundo a abordagem do catecismo dos teólogos de Westminster, a partir dos relatos bíblicos, do que a Bíblia diz a respeito disso. Então a pergunta 88, vocês têm aí no boletim, né, a transcrição das perguntas 88 a 90, que é o que conclui esta sessão, esta segunda parte. A terceira parte do catecismo vai tratar sobre o aspecto prático da doutrina, agora sobre o exercício da fé, que é o cumprimento, a obediência à lei moral, à lei de Deus, o valor que a lei moral tem para o cristão, né? A importância e a relevância, as implicações da lei moral de Deus para a fé cristã, e um pouco a respeito da natureza da igreja, dos sacramentos, da oração, alguns elementos práticos da vida cristã, que é a terceira parte do catecismo maior. A seção que fala dos mandamentos é talvez a melhor abordagem já escrita sobre os 10 mandamentos, sobre as implicações, o desdobramento do que significa cada mandamento, cada exigência de Deus nos 10 mandamentos. Então nós vamos ler a pergunta, a resposta, analisar a partir dos textos o que nos ensina a pergunta 88 sobre o juízo de Deus sobre os homens. Diz assim a pergunta 88: que se seguirá imediatamente depois da ressurreição? Resposta: imediatamente depois da ressurreição se seguirá o juízo geral e final dos anjos e dos homens, o dia e a hora do qual o homem nenhum sabe, para que todos vigiem, orem e estejam sempre prontos para a vinda do Senhor. Então vamos analisar rapidamente, porque as outras perguntas vão tratar sobre o julgamento dos crentes e o julgamento dos ímpios. Aqui nos mostra que o que acontece imediatamente após só há uma ressurreição. Nós já vimos que só há uma ressurreição, mas a Bíblia faz referência a 2 ressurreições, e nós entendemos, pelo contexto dos textos que falam de 2 ressurreições, principalmente em Apocalipse, a ideia é de uma ressurreição espiritual, é o que se refere ao que acontece com o crente na regeneração, né? Não são 2 ressurreições de mortos, mas uma ressurreição espiritual, é o que acontece com o crente
na regeneração. A Bíblia usa a figura da ressurreição para descrever também a regeneração. A regeneração, que é aquele momento em que o Espírito Santo, aquele elemento que o Espírito Santo cria uma nova natureza, um novo coração, aplicando o Evangelho em nós, que é um dos primeiros elementos aplicados ao coração do eleito, nós já vimos aqui. A regeneração é quando o Espírito Santo cria uma nova natureza com novas disposições que não existiam em relação a Deus e a sua palavra e a obra de Cristo. A regeneração, ela é descrita por outras figuras, ela é apresentada também com outras figuras. Novo nascimento, que Jesus usa com Nicodemos, né? Nascer de novo, né? Nascer de uma natureza distinta, nascer não de uma forma natural, mas sobrenatural e espiritual, uma outra forma de nascimento. E também ressurreição. Em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida juntamente em Cristo, nos ressuscitando. Então a ressurreição aí é uma figura para descrever o novo nascimento, a regeneração. Então quando o Apocalipse fala que aqueles que ressuscitam para a nova vida em Cristo, os que ressuscitam para a vida eterna, são aqueles que passaram pela primeira ressurreição. Então, para o crente, a ressurreição dos mortos é a segunda ressurreição, no sentido de que ele passou pela primeira, que é a espiritual, e a segunda, que é física, corpórea. Nós já vimos aqui na semana passada que a ressurreição dos mortos não é um ressurgimento espiritual, não é um ressurgimento de um corpo espiritual, de um corpo fantasmagórico. Não, é o corpo físico. Então, a ressurreição dos mortos é precedida pela ressurreição espiritual. Os crentes ressuscitam em Cristo para a nova vida, espiritualmente falando, e então se preparam para a segunda ressurreição. Mas tratando-se de ressurreição física, só há uma. Não há duas, três, quatro, não, é uma ressurreição. Os mortos ressuscitarão todos ao mesmo tempo. Os crentes primeiro, nós vimos aqui semana passada, e os ímpios logo, imediatamente após os crentes. Os crentes ressuscitam primeiro, são transformados, colocados do lado de Cristo. Cristo fica entre as nuvens, dá ordem de comando para a ressurreição dos mortos. Os mortos ressuscitam, transformados em glória, sobem e ficam com Cristo. Há uma ressurreição dos mortos ímpios. Imediatamente os crentes vivos recebem uma transformação do seu corpo e também são tomados para ficar com o Senhor, e os crentes mortos ressuscitados entre as nuvens, para que então se encontrem com os ímpios. E aconteça agora o que diz o texto: o julgamento final de todos os homens. Então, após a ressurreição, imediatamente acontece o julgamento, tribunal de Cristo. Alguém abra aí o primeiro texto, que mostra exatamente esta promessa de Deus, essa ordem de Deus de que assim deve acontecer o fim da história da humanidade na terra, a ressurreição logo levando ao julgamento da humanidade. Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 13 e 14, Atos 17, 31, Mateus 16, 27, vamos ler na sequência, 2 Coríntios 5, 10, 2 Pedro 2, 6 e Judas 6. Nós vamos ler na sequência aí estes textos. Primeiro, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. O Antigo Testamento já falava, nós temos vários textos no Antigo Testamento que falam de um dia reservado por Deus para julgar a humanidade, né? A ideia de um dia de julgamento final para todos os homens e para todas as criaturas de Deus, incluindo os anjos,
não é um ensinamento restrito, exclusivo do Novo Testamento, é algo que vem gradativamente sendo construído de entendimento ao longo do processo da revelação, começando no Antigo Testamento. Então vejam aí Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, quem achou ler. Então, Salomão dizendo que tudo que Deus diz em sua palavra, o objetivo é para que os homens obedeçam. Então, ele mostrando também a universalidade da exigência da obediência, de que todo o ensinamento de Deus é uma ordenança do Senhor, são os preceitos de Deus para todos os homens, que os homens devem obedecer a palavra de Deus, se submeter à palavra do Senhor, que devem se curvar diante do Deus da palavra, submeter ao Deus da palavra, sabendo que ele reservou um dia em que há de julgar os homens de acordo com a sua palavra, baseado nas ações desses homens. Então eles prestarão contas de todas as suas ações cometidas, de todos os seus pensamentos, de toda a sua vida diante de Deus. Então Salomão diz: todos compareceremos diante do tribunal do Senhor. Como alguém já disse, é verdade que todos os caminhos levam a Deus como juiz, mas só um leva a Deus como Salvador. Todos os caminhos realmente levam os homens a Deus como seu juiz. Então não importa o caminho que o homem tome, ele vai para Deus, mas para se apresentar como seu justo juiz. Entendeu que não tem como escapar de Deus? O homem toma caminhos tortuosos da sua falsa religiosidade, crença e valores, mas como diz Salomão, que o homem, descrevendo de maneira fantástica, célebre, de uma linguagem poética profunda, em Eclesiastes capítulo 12, como a morte se dá, né? Quando alguém estiver com medo da morte, leia Eclesiastes capítulo 12. É uma descrição da decadência do homem tão linda, eu acho. Eu acho a definição da vida ali sendo descrita de uma maneira tão romântica, tão linda, né? Quando os teus molares já não tiverem, quando você não tiver mais os seus molares na boca, quando as portas da tua boca já não puderem mais se fechar, que coisa mais linda, né? Quando a descrição ali da vida definindo é linda demais, de Eclesiastes, é linda, fantástica, eu acho, bonita demais. A velhice sendo descrita de uma maneira, né? Aí falando da cegueira, ele falando dos dentes caindo, da cegueira, do vigor acabando, é lindo demais. E aí ele diz assim: e então, a descrição final da morte, e então o pó volta à terra de onde veio, e o espírito, como é que diz o texto? Olha aí a descrição da morte de todos os homens. O pó, o corpo voltando para a sua origem de matéria, né? O corpo voltando ao pó e o espírito voltando à sua origem criacional. Deus soprou, Deus tomou o pó da terra, tomou o barro e fez o corpo, a parte material do homem. Não é isso que descreve Gênesis na criação do homem? Deus pegou o pó da terra, pegou o barro, modelou e fez o homem, Adão, de onde Eva procede. Então formou o homem, só que ele ainda era um corpo inanimado, sem vida, sem fôlego de vida. Deus então soprou nas suas narinas e lhe comunicou vida, fôlego de vida. Daí Deus criou o Espírito, e neste Espírito ele comunicou atributos que faz com que o homem seja a sua imagem e semelhança. Os atributos comunicados pelo Espírito criado no sopro de Deus. Então daí, quando ele morre, ele volta às suas origens criacionais, o corpo para a matéria de origem, a terra, o pó, e o espírito para a sua fonte de origem criacional, Deus. Agora, porque está a fonte de todas as faculdades, ações, pensamentos do homem, Deus faz um backup e leva a fonte. Gostou, Júnior? Deus faz um backup, pega a fonte e leva a fonte para prestar contas. Aí
pega toda a memória e bota diante dele e do homem. Eita, já pensou, irmão? Até o que você tentou deletar, tudinho que você não se lembra mais hoje. Então, eu não lembro disso. Se tem um momento que o homem vai fingir demência, é na hora do juízo. Não lembro disso, não estou lembrando. Deus vai trazer a memória. É isso que diz a Escritura. Ele trará a memória. Júnior, vai pegar a mente e vai salvar, vai trazer tudinho que está lá. Tudo. Até o que o homem não tem nem consciência, autoconsciência. Ele vai trazer tudo. Então trará, olha o termo que o escritor usa, trará a memória, a colocar diante dele. As pessoas têm medo da vida passar, vai passar um filme da minha vida diante das pessoas, tudo. Não, vai ser diante de Deus, sua vida, diante dele e de você, toda a sua história. Os homens prestarão contas diante de Deus. Então o Espírito volta para Deus. Então todos os caminhos dos homens vai levar finalmente ao encontro com o seu Criador, que estará na posição de justo juiz dele, vai julgá-lo. Mas só tem um caminho que leva o homem a Deus como seu Salvador, como um indivíduo salvo, é Jesus Cristo. Aí Jesus é o único caminho de salvação. Então as pessoas pensam que é só o crente que vai se encontrar com Deus. Todos se encontrarão com o seu Criador, todas as suas criaturas, todas. Sim, permita ficar. Imaginava que nós passaríamos um tempo muito grande julgando todos os homens, porque todo mundo veria os pecados uns dos outros. Mas desse ponto de vista que você está colocando aí, que nós estaremos de Deus lembrando de tudo, será um piscar de olho, né? Você vai ser julgado rapidamente. Você já imaginou Deus fazendo com que você tome consciência, Ele fazendo com que você tome consciência de tudo sobre a sua vida diante dos seus olhos, passando assim tudo, Ele fazendo passar diante de você tudo, cada detalhe, cada coisa. Interessante que quando tem gente que diz que quando está morrendo, passa uma história, né? Passa tudo que viveu na vida. Já vi esses testemunhos mesmo, que vai lembrando de coisas que não tinha mais, nem lembrava mais que tinha passado, e vai passando coisas. É o poder da morte. Sabe o que é? É o poder que a morte tem de aproximar o homem de Deus. Tá chegando mais perto o momento dele se encontrar com o seu Criador. É o encontro com o Criador que faz isso. Por isso que eu entendo que o grande elemento de sofrimento, de fogo consumidor para o homem é a sua consciência inflamada diante da presença de Deus, depois de sair do julgamento e ter sua alma desnudada diante de Deus e julgada e condenada diante do Senhor. Você já pensou nisso? É um negócio que a gente não tem exata noção do efeito final disso. Graças a Deus que não vamos experimentar isso como crentes. Essa sensação que só o ímpio vai ter depois de sair da presença de Deus, depois de ser julgado por aquele Deus santo e justo, ter sua vida colocada todinha diante dele e julgada de maneira justa, implacável por Deus. Então veja que Salomão já fala sobre isso, que tudo que está na lei, que é uma coisa interessante que nós vamos ver aqui, que a base do julgamento do homem, a condenação do homem não se baseia necessariamente na predestinação. Ele não vai ser condenado necessariamente porque foi predestinado ao inferno. Ele foi predestinado ao inferno, mas é sua transgressão à lei de Deus, são seus atos de injustiça, são seus pecados de transgressão à lei de Deus, que é a base objetiva de sua condenação. É o que o torna realmente culpável diante de Deus. Sua ligação a Adão e sua vida pecaminosa como filho de Adão. Essa é a base. Então ele diz: todos prestarão contas diante de Deus. Vamos seguir a sequência dos textos que vai mostrar para a gente. Mateus 16, 27, Atos 17, versículo 31. Quem achou ler esses dois? Veja uma semelhança da fala de Cristo
com o que Salomão disse em Eclesiastes, agora mostrando que ele que fará isso. A diferença é que em Eclesiastes Salomão apenas tem uma visão geral de que é Deus que fará isso, só que com a revelação de Cristo nós vemos que o Pai outorga ao Filho esta posição, este papel de juiz, julgador. Então Jesus disse: eu virei nas nuvens com os meus anjos em glória. Aí agora ele já está falando do seu estado glorioso, na sua posição já de redentor exaltado, de filho de Deus, na sua posição de desfrutar plenamente de sua glória, e de redentor glorificado, exaltado, reconhecido como vitorioso sobre os inimigos dele e do seu povo. Virá nas nuvens para julgar os homens conforme as suas obras. E quando os apóstolos começam a pregar o evangelho, eles reiteram esta fala dos profetas de Cristo, de que os homens prestarão contas diante de Deus, de que há um dia reservado para o julgamento dos homens. Paulo fala isso em Atos 17, lá em Atenas, no seu discurso combatendo e condenando a idolatria, mas diz que a despeito do caminho tortuoso tomado por eles de idolatria, eles também estariam diante de Deus. Paulo também reitera a mesma fala de Salomão, dizendo que aquele julgamento, aquele dia de prestação de contas não era reservado a crentes, mas a todos os homens como criaturas de Deus. Todos. Não tem outro tribunal, não existe outro ser a quem se prestar contas, né? Satanás não é o ser com quem devemos estar preocupados, porque ele vai nos expor. O ser temível é Deus. O ser mais temível é Deus. E isso fica claro exatamente na sua posição de criador e justo juiz. Veja aí, Atos 17, 31. Olha que coisa linda. Paulo, no versículo anterior, Paulo disse que Deus estava agora chamando aqueles pagãos para que se convertam e creiam em Jesus Cristo. Não é isso o versículo anterior? Né? Deus não levou antigamente o tempo anterior em consideração, mas agora conclama a todos que se arrependem em todos os lugares. Olha a linguagem universal de Paulo de convocação de Deus para arrependimento. Convoca a todos em todos os lugares para que se arrependam e creiam em Jesus, porque, olha a conclusão de Paulo, porque Deus reservou um dia em que ele há de julgar aos homens através de alguém que ele também preparou para isso, seu filho, que ele creditou, que ele confirmou este propósito através dos homens, ressuscitando como vitorioso, aquele que venceu e tem o poder de sentar para julgar, que venceu o pecado, venceu a morte, venceu Satanás, venceu a ira de Deus para salvar o seu povo, aquele que foi creditado, confirmado, aquele que tem o crédito, aquele que é confirmado como o digno de fazer isso. Crédito é isso, creditado é isso, confirmado em seu crédito, em seu valor, em sua dignidade, né? Em sua honra, em seu mérito. Isso que é creditar, né? É dar o devido valor, o devido crédito, o devido reconhecimento da dignidade. Aquele que foi creditado ao ser ressuscitado como o Messias vitorioso, e reservou um dia através deste para julgar os homens. Então Paulo confirma essa linguagem universal do julgamento realizado por Deus através do seu Filho Jesus Cristo, em que todos prestarão contas ao Senhor. Então os ímpios estavam, e a boa parte daqueles pagãos continuaram no seu paganismo e morreram nele, e mesmo no seu caminho de idolatria, mesmo trilhando o seu caminho de idolatria, ele vai se encontrar com Deus, inevitavelmente, agora para ser julgado por este Deus, para ser ouvido e receber a sentença do Senhor. Ainda 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10, 2 Pedro 2:4 e Judas 6.
mostrando que não só os homens, mas também os anjos serão julgados. Vejam aí, 2 Coríntios 5:10, 2 Pedro 2:4 e Judas 6. 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Muito bem. É interessante que alguns usam esse texto para dizer que há um certo mérito no julgamento, que o julgamento ele é baseado nas obras dos homens. Então ele diz assim: olha, quem praticou o bem será recompensado e quem praticou o mal será recompensado. É óbvio que o julgamento se baseia nisso, nas ações, nas obras, e se é um indivíduo que pratica o bem, ser confirmado sua justiça; se é um indivíduo que pratica o mal, ser confirmado sua condenação, a sua punição. Aí, tratando-se de Deus, como é que a gente entende este julgamento por obras, baseado nas obras? É óbvio que o julgamento do crente também é baseado nas obras, porém, as obras, elas são apenas as evidências, ou seja, as obras vão apontar, o Senhor avaliará a nossa vida como evidência de Cristo ou não. Então, por exemplo, o bem que eu pratiquei, o que significa isso? O bem que eu pratiquei significa os sinais de Cristo em mim na santificação. É a minha santificação, é a evidência de que eu sou de fato um salvo. Não é uma avaliação meritória para receber recompensa, tá? É um julgamento baseado em evidências para atestação. Ó, você viveu de maneira que agrada a Deus. Por quê? Por causa das obras de Cristo por ele, aí o crente, por causa das obras de Cristo por ele, que o levou a praticar obras em Cristo que evidencia que ele é de Cristo. Este é o ponto. Esta a ideia de julgar segundo suas obras. Mas não são as obras em si mesmo que determinará o destino do crente, por exemplo, nem do ímpio. Olha que coisa interessante. Porque a do ímpio é atenuante e agravante suas obras, mas sua condenação já começa antes dele existir. Ou seja, por causa de Adão, os ímpios já estão no inferno. Então ele não precisa fazer nada para ir para lá. Basta ele ser filho de Adão, já nasceu condenado. O que é que as obras vão evidenciar? Que ele já é um condenado, e sua condenação está apenas aumentando em termos de agravantes para o seu sofrimento. Olha, o próprio Jesus Cristo, João registra a conclusão da fala de Cristo sobre quem ele é no capítulo 3, né, que ele é a luz que veio revelar a vontade de Deus, dissipar as trevas do pecado. Aí diz assim: a luz veio para os homens, mas os homens odiaram a luz. Por quê? Quem lembra o que é que o texto diz? Sem olhar no texto. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Suas obras eram más. Olha o que ele está dizendo. As suas obras eram más porque eles eram por natureza amantes das trevas, amantes do pecado. Eram por natureza já pecadores. Eles não tinham como gostar da luz, que já nasceram inclinados para amar as trevas. Então suas obras eram evidência de que eles já eram das trevas e viviam nas trevas. Sim, irmã Sandra, abra seu coração. Eles não serão condenados só porque foram predestinados.
Isso, condenação. Dessa condenação. Então, não é entre aspas, um julgamento injusto. Visto que ele não poderia fugir da sua natureza, claro que as suas obras serão levadas em conta. Mas pode-se dizer, eu nasci predestinado a pecar. Eu não Sim. poderia fugir disso. Então, todas as minhas obras são justificadas. Sim. Nessa premissa. O homem pode usar até essa argumentação. Pode, mas usá-la como uma forma de confirmar uma injustiça é um equívoco de conclusão, é uma conclusão falsa. Por quê? Primeiro, porque a premissa está errada. Primeiro, vamos esquecer a premissa. Vamos pensar na conceituação. O que é justiça? Não, dos homens não vale. Só vale se refletir de Deus. Mas essa é uma premissa. Não, então já está condenado. Aí já está condenado. Aí não vale para questionar diante de Deus. Não tem valor. Porque, por exemplo, você chega com o seu conceito. Quem criou Adão? Sim, mas peraí. Quem criou Adão? Sim, mas você está perguntando o seguinte: conceito de Deus ou do homem? Se o conceito do homem é contrário ao conceito de Deus, o do homem está errado. Mas ele já nasceu, olha. Vai cair em pecado. Ele já nasceu pecador, foi Deus que fez. Então, portanto, ele vai questionar Deus nisso. Porque Sim, ó. pecador, sabendo que eu ia. Pronto, vamos lá. Isso aí, isso que a irmã acabou de escrever, isso significa injustiça? Eu não sei o que Se a senhora está perguntando, é porque essa ideia está na sua mente. De alguma forma a senhora está tentando pensar: será que isso não implica injustiça? Baseado em quê? Em que conceito de justiça? O que é justiça? Vamos lá. O que é justiça? Pastor, Não, calma aí. Pastor, eu lhe pedi porque o áudio, escutar o que eles estão falando, às vezes não sai no áudio. Não sai não. Repete rapidamente. Porque Sandra está dizendo o seguinte: a condição do homem de predestinado a se tornar condenado em Adão pela representação legal de Adão não dá uma margem para dizer que isso é injustiça da parte de Deus. Não seria injusto da parte de Deus colocar em um homem uma situação inescapável para ele, em que ele não tem opção de escolha, tá? Por que essa aspa? Por que a aspa? Porque essa teoria pode ser refutada. É claro. Então ela já está enfraquecendo o argumento. Se botar aspa, enfraquece o argumento. Já está questionando o poder dele, veraz dele. Por quê? Porque já há deficiência na própria construção. Por quê? Porque isso já compromete um conceito básico de justiça. Porque o que é justiça? Eu repito. Só é justiça se Deus definir como justiça. O cumprimento O que é justiça? O que é justiça? da vontade de Deus. Justiça é tratar alguém conforme o direito que lhe é garantido. Isso é justiça. Dar a alguém aquilo que lhe é de direito. Mas quem é que estabelece os direitos? Deus. O magistrado civil, o magistrado, o juiz, o legislador. Tratando-se dos homens, quem estabeleceu as leis? Tratando-se dos homens, quem foi que estabeleceu as leis para eles? O Criador, Deus. Ir para o céu é um direito do homem? Não foi Vamos lá, prometido isso. vamos lá. Nem a Adão foi prometido ir ao céu, né? Ser salvo é um direito? Vamos lá, calma aí. Não. Pronto, uma boa pergunta. Felicidade é direito? Não. Então, minha irmã, quando Deus manda o homem para o inferno, que direito ele está tirando dele? Então vamos lá. Deus é criador. O criador tem direito de fazer o que quiser com a criatura?
Ponto. O Criador tem direito de dar o destino e o propósito que quiser à sua criatura? Pronto. Deus predestinou uns para a salvação, outros para a condenação. Qual é a base? Mas Deus é justo. Qual é a base justa para Ele confirmar seu plano? Ele dá uma lei para o homem. Calma aí. Ele coloca o homem debaixo de uma lei que Ele criou. E esta lei tem implicações de condenação e salvação. Ele estabeleceu. Obedecê-la coloca o homem em um estado de aprovação diante de Deus e justiça. Desobedecê-la coloca o homem em um estado de condenado. Aí sua pergunta é: mas Deus não deu a ele a liberdade de escolher o contrário, certo? Mas Ele é Deus e é soberano, colocou o homem numa situação inescapável em que ele se tornará de maneira justa condenado. A liberdade, aí é que é o ponto. Para Deus ser justo, Deus tinha que ter dado liberdade ao homem? Não. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta agora, baseado no que você disse, e vai me responder, e não sei nem se você vai tentar me falar de novo, porque eu vou lhe perguntar. Júnior escolheu ser seu filho? Você acha que muitas vezes não pensou que não é justo? Por que eu não fui nascer numa família mais rica, mais liberal, que me permitisse mais fazer as coisas? Que injustiça! Por que a senhora, mãe, que escolhe as coisas para mim? Por que a senhora e meu pai que dizem o que eu tenho que fazer? Eu sou um ser moral, eu tenho capacidade de escolher. Por que eu não posso fazer minhas escolhas? Ah, Deus soberano, Tu és Deus, criou uns vasos para a honra e outros para a desonra, e confirmou a honra e a desonra numa lei que elas quebram ou obedecem. Acabou. Mas ele não pode justificar os erros dele. Pode, e tenta. Quantas vezes ele já falou isso com você ou pensou? Não, mas fazer uma coisa, poder é outra. Você também vai tentar fazer, mas diante de Deus não tem justificativa. Não é nem porque você não pode, não há como você confirmar. Diante de Deus eu não posso. É diferente da minha relação com Cristo. Mas você está dizendo, se os homens vão fazer isso, Não, os homens eles vão tentar fazer isso. eles vão tentar, mas você acha que ele tem motivo para fazer, que eles têm a razão para fazer? Na cabeça sim. Não tem. Quando eles estiverem diante do tribunal de Deus, isso fica claro. Sim, moçada. Mas é um justo juiz. Ele vai mostrar para os homens. Pessoas que são contra a doutrina da predestinação que fazem esses questionamentos. Então eu estou aqui a trazer argumentos para refutá-los. Porque se a gente olhar por essa premissa, de uma certa forma a gente vai também entrar em contradição. Presta atenção para a gente armar a argumentação corretamente. Quando você pensa sobre predestinação, não pode colocar a questão da justiça no meio. Por quê? Porque quando eu falo de predestinação, eu estou falando de Deus no exercício do seu soberano poder de fazer o que quiser com suas criaturas. Ele não está submisso a nenhuma lei. Aí vai, de conta, quer dizer, eu acho que é de conta, mas aquilo que não é de conta, é contrário. Aquilo que Nietzsche falou, sobre Deus ser tirano, porque Deus poderia escolher que todos fossem salvos. Aí ele seria o quê? Na visão dos homens, e aí uma vida de Nietzsche, Deus escolhendo um para salvar e outros para Condenação, né? na condenação, seria um Deus tirano. Entendeu? O próprio conceito dele de tirania. Você sabe o que é o conceito de tirania? Você sabe por que esse conceito de tirania não pode ser aplicado a Deus? Porque o que é um tirano? A conceituação é importante, sabia? Porque até Nietzsche, se ele conceituasse corretamente o sentido de tirania e entendesse a soberania de Deus, ele não aplicaria a Deus.
Por quê? O que é um tirano? Me ajudem aí. O que é uma pessoa tirana? Tirano é quem impõe a sua vontade. É um indivíduo que abusa de uma autoridade, agindo de maneira não legítima conforme essa autoridade sobre os outros. Ou seja, um tirano é aquele que usa a autoridade dele sobre o outro de maneira arbitrária. Ele usa a legalidade. Exatamente. Ou seja, é uma autoridade ilegítima. Por quê? Porque como criatura ele não tem poder sobre a outra criatura desta maneira de determinar o destino dela. Por que esse uso de poder é no homem arbitrário e tirano? Porque ele está agindo com o seu igual. Exato, por isso que eu vou dizer que o homem não é Deus. Por quê? Porque é da prerrogativa de Deus poder fazer isto. Exato, ele determina as regras todas, ele diz o que ele quer fazer com suas criaturas. Então como é que eu vou dizer que é arbitrário se eu não tenho uma lei regulando sua maneira de agir? Olha, irmã Sandra, presta atenção. Se eu não tenho uma lei ou um ser capaz de julgar as ações de Deus, como é que eu posso chamá-la de arbitrária se ele não está debaixo de nenhum padrão de avaliação moral? E a situação do homem é como... Eu chamo, por exemplo, o Ricardo de arbitrário se ele mandar você fazer alguma coisa que não é legítimo. Por quê? Porque Ricardo está debaixo de uma lei maior, de um padrão moral que avalia até onde há o limite de sua ação. Está entendendo? Por isso você pode chamar ele de tirano. Por quê? Porque ele pode agir de maneira ilegítima em relação à sua autoridade, que é limitada sobre você. Mas tratando-se de Deus, que padrão diz que ele não pode escolher criaturas para mandar para o inferno e outras para o céu? Qual é o padrão? Qual? Quem estabeleceu o padrão? Se alguém estabeleceu o padrão, tem um ser acima de Deus ou igual a ele, então ele não é o único. Olha um argumento pesado aí, filosófico profundo. Se eu disser que Deus pode ser julgado como um tirano, eu estou criando um padrão para avaliar Deus. Nem a lei moral serve para avaliar Deus, porque ele foi criado para as suas criaturas. O Deus que diz não matarás, ele mata você a hora que ele quiser. A hora que ele quiser. Por quê? Porque ele tem prerrogativa absoluta sobre sua vida. Pertence a ele. O relacionamento de Deus para com o homem é diferente. Em Romanos 9, o homem para com o barro. O barro não tem direito a reclamar de nada. Existe. Então vamos lá, irmã Sandra. Quando pensar sobre predestinação, aí Romanos 9 vai explicar muito bem isso. É Deus no exercício de seu poder soberano como Criador, como a causa última e primária de tudo, como aquele que é o único que tem livre arbítrio no sentido pleno da palavra, que age de uma maneira liberal, livre, sem qualquer interferência externa, faz conforme o que ele deseja fazer. Porém, qual é o elemento apenas que restringe Deus? Tem algum elemento? A sua própria palavra. A sua própria natureza. Deus não pode ir contra a sua natureza. Sendo ele santo, ele não pode cometer o pecado, mas desejar a existência do pecado por um santo propósito, sim. Desejar a existência do mal para um santo propósito, sim. Desejar a existência do mal e dos condenados para um santo propósito da manifestação de seus atributos, sim. Não tem nada que diga que Deus não pode fazer isso. Não tem lei que estabelece, não tem padrão para dizer ele não pode fazer isso. Se tiver, aí Deus poderia sentar na cadeira dos réus. Não tem. Então quando diz ele escolheu criaturas para este fim ou para aquele outro, ele está usando a prerrogativa de Deus soberano, que pode fazer o que quiser com as suas criaturas. Agora, quando você pensar na condenação em si, aí ela se baseia em um padrão de justiça estabelecido por Deus, que é a sua lei. Então qual é o questionamento? Qual é a dúvida sua aí? Ele predestinou o homem para colocar ele em uma situação moral inescapável para ele. Então Deus está sendo arbitrário? Não, ele está usando a prerrogativa de Deus de poder fazer isso. Como por exemplo, você nasceu no Brasil, né? Acho que é Brasil. Nasceu no Brasil. Você nasceu debaixo de leis vigentes
que regula a sua vida social e moral sem você ter escolhido. Foi ou não foi? Que direito você tem escolhido por você mesmo? Contrato social. Isso é a coisa que o cão inventou, contrato social. Você nasceu debaixo de leis e regras vigentes que você não escolheu e ninguém perguntou se você queria esse direito ou não. É dado a você direitos que outros escolheram por você. Não é? Mas é possível o homem mudar de país. Agora, mudar de universo... Não tem como. Você está entendendo, Sandro? A própria condição natural sua, você é colocado dentro de situação inescapável para você, na própria relação com os homens. Você não escolheu, você nasceu no Brasil e não escolheu, debaixo de regras que você não escolheu, de normas de uma cultura, de uma história que você não escolheu, nenhuma família que você não escolheu para ser criada com regras e bases de paz que você não escolheu. Eles ditam os direitos que você tem ou não tem. Ó, como homens. Mas isso não aplica quando você chega a fazer a dica. Você não pode escolher pelas pessoas que vão nascer depois de você. É interessante. E você está escolhendo pelos outros, né? Escolheram por você, você escolhe pelos outros, mostrando que você na realidade não tem liberdade de escolha de direitos e deveres. Você não tem liberdade. E mesmo assim, Sandra, a ausência da liberdade não lhe dá o direito de dizer que injustiça. Porque justiça é direito omitido, injustiça é direito omitido. Que direito tiraram de você? Porque quem diz os direitos que você tem é Deus. E vou lhe dizer mais: todo o direito que o homem deu ao homem ao criá-lo, ele tomou quando o homem pecou. Se comeres, certamente o direito à vida, que era a base para o direito a tudo outro, tudo mais, tirado. Você não tem direito nem de viver. Sabe o que é que Deus faz agora? Vai dar misericórdia e graça para ele viver. Nem direito de viver tu tem. Tu está querendo direito o que diante de Deus aí? Pastor, quer dizer que antes... Tu está entendendo? Nem direito de viver tu tem. Nem, porque isso foi tirado de você quando você pecou em Adão. Aí você me diz: pastor, mas Deus me colocou como representado em Adão. Eu não pedi para ele fazer isso. Mas, minha irmã, é o princípio da autoridade absoluta. Deus determinou um representante legal para você e ele tem poder para fazer isso, assim como o Estado faz por você. Se você não tiver dinheiro, ele escolhe seu defensor público, como vai ser a regra de seu julgamento, ainda usando o seu dinheiro. Eu vou chegar lá. Adão, eu fui representado em Adão e fui colocado em condenação sem escolher essa representação legal. Você também foi colocado na representação de Cristo, vai ser salvo por causa de Cristo, e você não pediu para fazer isso. Peça também a Deus, e diz assim: Deus, que injustiça, por que o Senhor matou Jesus por causa de mim? Não queria não, eu não quero. Vamos agora pedir o direito de não ser salvo. Deus, eu não escolhi ser salvo. Eu não mandei o Senhor botar Jesus na cruz. Mandei? Você mandou, Sandro? Pediu? Mas ele colocou por quê? E ligou Jesus a você e deu um direito que é de Jesus Cristo para você. Você acha ruim? Não acha, porque o direito lhe beneficia, né? Aí você gostou de Deus ter usado a sua soberania. Está entendendo o argumento, irmão? Pastor, existe uma situação pior. Deus é soberano para fazer isso. Não há injustiça, porque justiça é quebrar regras, e justiça é quebrar leis, é tirar direitos. Deus não tirou direito nenhum de nós, porque quem deu algum direito básico foi Ele. Pastor, antes de Adão pecar, antes mesmo de Deus colocar essa lei de que se comer do fruto dessa árvore, certamente morrerás, antes disso, Deus poderia fazer o que quisesse com Adão. Qualquer coisa, manter ele do jeito que estava, qualquer coisa. Qualquer coisa. Mesmo sem ele ter pecado. Qualquer coisa. Ele é dono dessa criatura, ele faz o que quiser com essa criatura. Qual é a lei que impede assim? Você não pode fazer isso com essa criatura. Qual é? Não tem. Por isso, olha aí, fantástico. Por isso que meu conceito de bom e ruim, de certo e errado, de justo e injusto, é quem, Sandra? Qual é o meu padrão de certo e errado, bom e...
Mas Deus em quê? No que Ele faz. Por quê? Porque eu não tenho um padrão acima dele para ter referência. Entendeu aí? Por isso que o que Ele quisesse fazer conosco, Ele faria. Total liberdade para fazer. Por quê? Porque é uma prerrogativa dele, de Deus. Porém, Ele mostra para nós que sua natureza é boa e justa e tem bons planos e propósitos. Então, quando Ele condena o ímpio, Ele faz isso não de maneira arbitrária. Ele determina soberanamente a possibilidade disso existir e arranja de maneira justa, colocando ele em uma situação inescapável, para que, ao transgredir a lei, ele se coloque em uma situação merecedora de condenação. Argumentar que não teve liberdade para que isso fosse justo, isso aí é balela. Porque a justiça, ela não pressupõe necessariamente que você é livre para obedecê-la ou não. Se você tem liberdade absoluta de escolha sobre ela, não. Pelo contrário, a lei restringe sua liberdade, porque a lei diz: é isso ou nada. Qual é a liberdade que eu tenho diante da lei? Só de obedecer ou não. Porque escolher uma lei e reformular ela eu tenho, Sandra? Eu queria reformular essa lei aqui, eu quero refazer ela. Eu por si só tenho o poder de fazer isso? Não. Até os anarquistas estão debaixo da lei, que quando eles são pegos na anarquia, eles são punidos. Inescapável. Eles querem viver em um país sem leis, mas conseguem? Daí vem os piratas, que é uma tentativa de anarquia, a pátria. Mas eles caem na lei do mais forte, né? E por que surgiram os piratas? Porque eles passavam tanto tempo no mar, tentando se livrar das leis dos países que eles deviam, pisando sobre a terra, porque naquela época não havia demarcação específica a quem pertencia o mar era praticamente uma zona neutra. Hoje você já fala de demarcação, até certo ponto, é do Brasil, é de não sei quem, mas isso ainda é muito abstrato, não é, né? Não tem uma delimitação específica. Como é que surgem os piratas? Os piratas cometem crimes nos países, aí vão para o mar, que é zona neutra, passam um monte de tempo lá por quê? Porque se voltar para a terra, se pisar na terra firme, é preso. Aí o que eles fazem? Eles passam um bom tempo no mar e começam a saquear as outras embarcações para sobreviver, para passar muito tempo no mar. Eu aprendi isso com Jack Sparrow. Brincadeira. Brincadeira. Não foi Piratas do Caribe que eu aprendi, mas é muito interessante, também fala sobre isso. Mas é exatamente para mostrar como é que surge. Por quê? Esses indivíduos são anarquistas, esses indivíduos são rebeldes, esses indivíduos não querem viver debaixo de lei nenhuma, não querem, mas não conseguem escapar de uma realidade que eles não escolhem. Não tem como escolher. Então eles ficam tentando fugir. Assim é o pecador. É a lei de sobrevivência. Aí o pecador é assim. Por isso que os puritanos, eles gostavam de nos comparar aos piratas. E nós somos como os piratas, que vivem em rebelião contra Deus, tentando fugir dele, e que mesmo na sua impiedade e perversão são capazes de cometer atos de misericórdia e de bondade uns com os outros, porque os piratas cuidam uns dos outros, mesmo como seres perversos, cruéis e transgressores da lei. E eles têm leis. E eles têm leis próprias e códigos éticos deles mesmos. Como não tem como escapar com a necessidade natural de regras, ainda que querem fugir delas, porque eles querem outras, eles querem leis que frochem mais, que deem mais liberdade, que permitam eles fazer coisas mais. Qual é a tentativa do homem ao longo da história? Tentar fazer leis que justificam e legalizam o pecado. Olha aí as leis que nós estamos vendo no nosso país. Tentativa de legalizar o uso de drogas, aborto. É tudo uma tentativa do homem se livrar da lei moral de Deus, do código moral de Deus, para legalizar o pecado, viver livre. Só que chega uma hora que até na sua libertinagem, até na sua anarquia, ele começa a perceber o quanto aquilo é autodestrutivo, ele começa a sentir a necessidade de restringir, aí começa a criar seus próprios códigos éticos.
como alguém já disse, até os ladrões têm o seu código moral. Até entre os bandidos, tem bandido que, por exemplo, odeia bandido que agride fisicamente criança. Tem bandido que odeia quem mata e quem agride idosos. É bandido, eu estou falando de bandido que odeia estupradores. Ó, código ético de bandido. Ele escolhe, ele diz assim: isso aqui é mais terrível. E verdade, como nós vimos aqui no catecismo, existem pecados mais hediondos que outros, mais odiosos que outros, mas todos são pecados e merecedores de condenação diante de Deus. Então, com essa breve análise, viu, irmã Sandra? Entendeu aí? Pronto. Mas o homem vai tentar se justificar? Óbvio que ele é pecador rebelde, né? Ele vai achar justificativa e brecha em Deus para se justificar? Não. Ele não vai nem ter coragem quando Deus expor diante dele que ele está debaixo de um padrão inescapável, que não tem para onde ele fugir. Prestação de contas baseada em um código moral que ele foi colocado debaixo dele, ele não tem como escapar dele. Ele vai dizer assim: mas não escolhi isso. Que não é uma questão de escolha, é uma questão do que você fez. Você está diante de um juiz. O cara pode chegar lá no tribunal e dizer assim: eu não escolhi as leis desse país. Eu disse: isso aqui nem entra em pauta, meu filho. Se você teve, que família você nasceu, que nação, se você participou disso aqui, você está debaixo de regras que regulariza a vida social. Você está dentro dessa vida social, então você é levado a ser responsável. Você nem escolhe ser responsabilizado. Inescapável. Existe algum livro falando sobre o julgamento de Deus? Específico. Eu posso dar uma olhada, ver, mas tem. É julgar Deus, né? Você fazer esse... Não, é o que os filósofos, os pensadores, os ateus tentam fazer ao longo da história da humanidade. Só lê Nietzsche que vai ver Nietzsche, Deus na cadeira dos réus, né? Mas é falacioso o argumento de Nietzsche, porque não se aplica a Deus o princípio de arbitrariedade, de ser um tirano, porque tirania é um abuso de autoridade, porque há um limite de autoridade para esse indivíduo. Então ele está abusando, ele está tratando os indivíduos de maneira ilegítima. Tratando-se de Deus, onde é que está o limite para tratamento de Deus com suas criaturas? O próprio Deus aqui. Ele é a sua própria natureza. É tanto que diz assim: fez conforme lhe apraz, fez conforme sua vontade. Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36, né? Aí Paulo vai concluir o raciocínio sobre a predestinação. Ele vai dizer assim: quem resistiu à vontade do Senhor? Ninguém pode resistir à sua vontade. Aí ele diz assim: quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele? Quem lhe disse o que fazer? Quem disse para Deus o que fazer? Quem lhe deu alguma coisa para ele retribuir? A quem Deus deve? Quem tem algum direito para reivindicar diante de Deus? Diz: quem tem direito? Ele diz assim: ninguém. Aí ele termina de maneira fantástica, versículo 36: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aí depois a glória eternamente, amém. Aí Paulo diz assim: ele é o início, meio e fim, tudo. Ele predestina, ele providencia o cumprimento de sua predestinação e conclui a história da predestinação, consuma tudo, acabou, início, meio e fim. E ele deve ser glorificado por isso, porque ele é Deus. Acabou. A lei é santa, certo? A lei é santa. A lei é santa porque ela reflete. A gente diz que a lei de Deus é santa porque ela reflete a santidade de Deus, o caráter santo de Deus. Tratando-se dos homens, nem sempre a lei é santa. Então a santidade da lei não se equipara à santidade de Deus. Não é no sentido de que se equipara. Ela não é santa por si só, ela só é santa porque ela reflete a santidade de Deus. Suas cláusulas são santas porque elas refletem a vontade de Deus. Por exemplo, falar a verdade. Então assim, ela se equipara porque ela reflete a Deus. Ela não é como Deus, ela é reflexo de Deus. Você não pode comparar Deus com o Senhor. Às vezes, falar a verdade, às vezes não é santo. Exato. Porque vai ficar A motivação é a motivação do que se faz, né? Porque aí envolve não só o ato, mas a motivação, por que eu faço, baseado em que eu faço e como eu faço. Não Então, é para fazer o bem. Você vai falar a verdade. às vezes eu posso falar a verdade para poder fazer você se dar mal. Eu vou contar tudo que eu sei sobre Ricardo para você se dar mal. Eu vou contar aquele segredo para Sandra, viu, Ricardo? Aí, pronto, aí. Não é para melhorar Sandra nem Ricardo, é para ver o mal
mal dos dois. É mentira que eu estou falando? Não, são verdades sobre. Mas o que é que eu quero com isso? O que me levou a fazer isso? Então, assim, é exatamente isso. Então, mas vamos lá. Foi entendido aí, né? Porque essa pergunta foi importante que Sandra fez. Foi importante eu explicar. Porque isso está no imaginário do ser humano, está no imaginário da religiosidade, do questionamento da chamada teodiceia, da questão do mal, da existência do mal. Como é que isso não compromete Deus? Como é que a existência do pecado, do mal, não seria injustiça? Esse é que é o problema. Nós estamos tentando julgar Deus baseado em um padrão de justiça que Ele deu para nós, para julgar a nós e não a Ele. Vem de uma pessoa que a gente acha que não é nem crente, mas não, que não crê na predestinação. Sim. Entendeu? São dúvidas de pessoas crentes com Deus. Claro. Eu acho legal, viu, Sandra, que a pessoa acha que é injustiça da parte de Deus e arbitrariedade se Deus tem o poder de destinar, de dar o destino às suas criaturas, mas ele prefere concordar com o livre-arbítrio em que o homem tem o poder de ser Deus. Ele escolhe seu próprio destino. Por que o homem gosta disso e não acha que isso é injusto? Porque isso quebra as leis. É porque ele quer exatamente ser Deus no lugar de Deus. Tinha um desenho que eu gostava, era um bichinhozinho que ele vivia dizendo assim, se passava na Arábia Saudita, era um desenho da história da Arábia. Era um servo de um sultão. Aí ele vivia o desenho todinho dizendo assim: eu queria ser sultão no lugar do sultão, eu queria ser sultão no lugar do sultão. Toda a trama do desenho é ele tentando derrubar o sultão, conspirar contra e tomar o lugar do sultão. Exatamente essa é a história do homem depois da queda. Satanás levou o homem a acreditar que ele é capaz de tomar o lugar de Deus, e o homem passa a vida todinha tentando ser Deus. Livre-arbítrio é uma versão da soberania de Deus no homem. E Satanás tentou porque levou, porque ele também tentou. Mas ele conseguiu. Ó, Sandra, é tão interessante que nem Satanás é dono dele mesmo. Ele vai para o inferno sem querer. Sem querer. Porque você acha que Satanás quer ir para o inferno? Ele vai. Mas ele quis pecar, então ele não quis. Logo, mas quem o colocou debaixo dessa situação inescapável? Seu Criador. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Foi Deus quem o colocou nessa situação, em que ele se tornaria este indivíduo condenável inescapavelmente. Deus, a gente não precisa livrar Deus disso. Se você tentar livrar Deus disso, você está comprometendo a soberania de Deus. Só para arrematar, os anjos que estão no céu, louvando a Deus, podem ser mandados para onde Deus quiser. Com certeza, só não pode ir mais para o inferno. Por que não pode ir mais para o inferno? Porque o plano de Deus de confirmá-lo como seres santos já foi concluído. Ou seja, diferente dos homens, os anjos não passam por um processo de regeneração. Os anjos foram confirmados como caídos ou santos quando houve a rebelião de Satanás. Quando houve a rebelião de Satanás, então aí se confirmou a eleição de Deus para os anjos. Os anjos predestinados à queda, todos acompanharam Satanás. Os anjos predestinados a permanecerem justos foram preservados, e essa preservação, ela é inalterável. Então, os santos eleitos justos não podem cair do seu estado. Por quê? Porque Deus já confirmou o seu propósito para eles. Ele já foi, então Deus não pode, porque ele não pode voltar atrás ao que ele já fez e determinou, entendeu? Mas Antes de poderia fazer o que quisesse. Antes de criar suas, por isso que quando Deus está executando, ele está seguindo um plano já pré-determinado e perfeito, completo na mente dele. Deus não faz remate, Deus não faz reconfiguração, Deus não recomeça porque deu errado. Está entendendo? Por que não dá errado? Porque Ele é soberano, onisciente, onipresente, poderoso. Ele não vê o futuro, ele determina o futuro em seus detalhes. Nada pode dar errado. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Sabe o que está escrito lá? Palavras de salvação. Lá está escrito assim: porque fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. E aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. O que isso tem a ver com o que você perguntou? Paulo está apresentando o plano como algo já planejado, executado e completo. Eu não perguntei, eu só
Não, calma. Ele bota o plano da salvação como algo já planejado, executado e consumado. Só uma pergunta: e já estava? Não. Quando Paulo escreveu, já estava executado e concluído? Aí está tudo aqui ainda. Mas por que ele coloca, se você olhar o termo grego lá, é tudo no passado, aoristo, perfeito. Já aconteceu isso, já aconteceu isso, já aconteceu isso. Como? Porque na cabeça de Deus isso não pode ser frustrado. Paulo disse: nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Jó já havia dito isso. Nenhum de seus planos podem ser frustrados. Por quê? Porque Deus não erra, não se engana, não pede perdão, não tem padrão para dizer: eita, errei. Não, é como Ele planejou, Ele vai fazer. Pronto, não tem erro. Erro está baseado em um padrão que diz o que é certo e errado. Qual é o padrão de certo e errado para Deus? Ele mesmo. Eu quero fazer assim. Então não vai. O que pode impedir? O que no meio do caminho pode dar errado? Nada, porque alguém pode resistir à sua vontade, alguém pode frustrar seu plano, alguém pode melar o plano de Deus. Não tem poder, não tem mente, não tem inteligência. A gente ainda não entendeu o tamanho de Deus, a gente ainda não entendeu ainda o tamanho de Deus, né? A gente ainda não entendeu o tamanho de Deus. Por isso que Ele é um ser admirável, mas também assustador. Só que quando você o contempla e fica assustado, mas em Cristo, o seu susto se transforma em adoração. Que bom que eu tenho esse Deus a meu favor. Por isso que Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora o contrário também é verdade. Se Deus é contra nós, quem vai nos livrar? Nem o Chapolin Colorado. E agora quem poderá me salvar? Das mãos de Deus? O Senhor diz: quem me livrará? Quem livrará você de minhas mãos? Se eu for até você e o tomar em minhas mãos, quem o arrebatará de minhas mãos? Diz o Senhor. Olha que palavra forte. Se ele passar e tomar alguém e disser: venha, quem o arrebatará de suas mãos? Ninguém. Não tem como você espinhar. Ninguém tira você da mão de Deus, nem para salvar, nem para condenar. Se Ele toma você em suas mãos para lhe salvar, Jesus disse: ninguém as tomará, ninguém as tirará. Agora, se Deus lhe toma em suas mãos para lhe julgar e condenar, ninguém tira Ele bota você no inferno e deixa você lá para sempre. Acabou. Vocês estão entendendo aí o poder e a grandiosidade de Deus? Então, quando eu penso em justiça, baixa o padrão aí para você avaliar Deus. Sua referência de justiça não pode se aplicar à avaliação de Deus, porque Ele é um ser superior a você. Aí eu concordo com Karl Barth. Deus é totalmente outro, tratando-se de um ser superior a nós, e tem prerrogativas que nós não temos. Por isso que a gente se reporta a Ele e não Ele a nós. Somos criaturas e Ele é criador, tá? Então, para a gente finalizar, vamos ler os textos que concluem a parte 88. Eu vou terminar 11 horas. Eu não progredi como eu queria, mas eu progredi como Deus providenciou para hoje, pela dúvida da nossa irmã Sandra, e foi importante para reiterar essa ideia de que Deus não é injusto ao usar o seu poder soberano de Criador e que tem autoridade para predestinar as suas criaturas e confirmar sua predestinação, colocando suas criaturas debaixo de uma situação moral inescapável. Se Deus colocasse o homem no inferno sem que ele tivesse quebrado uma lei, e o inferno sendo um lugar de condenar transgressores, aí seria injusto. Entendeu aí? Se o homem fosse para o inferno sem ter feito qualquer coisa que justificasse no sentido de... porque o inferno é lugar de condenar culpados de transgredir lei. Jesus foi para o inferno, não? Não, fazer o que no inferno? O inferno veio até ele. Na cruz, Cristo experimenta o que é o inferno no seu sentido pleno, que é a ausência de Deus, é a separação de Deus e a ira do Senhor. Mas vamos lá. Então, por isso que a predestinação, irmã Sandra, não é um fim em si mesmo, é um meio para um fim. Não é a predestinação que lhe salva, você é predestinado para ser salvo. Já explicamos isso aqui. Não é a predestinação que condena o homem ao inferno,
mas é exatamente a predestinação para a sua ligação a Adão, para que sua condenação se tornasse possível em Adão, e no que ele se tornaria a partir de Adão, e com a lei que Deus deu. Por isso que Deus providencia tudo de maneira santa, justa e perfeita. Coloca o homem com capacidade de queda, perfeito e justo, mas com capacidade de queda. Coloca o homem dentro de um estado probatório no jardim, dá uma lei que tem implicações de condenação e salvação, e o homem então quebra essa lei e se coloca debaixo inescapavelmente de uma situação condenável ao inferno, baseado na lei de Deus, na ordem de Deus, no padrão moral de Deus. Então, onde é que há injustiça aí? Nenhuma. Ele arranja tudo de uma maneira perfeita, santa e justa. A única coisa que você pode dizer é: mas o homem é inescapável. Exatamente, porque ele é criatura, e criatura não escolhe nada, não escolhe as regras do jogo, mas quando ele joga, ele tem que jogar segundo as regras do jogo. Você escolheu as regras do jogo? Não, mas quebra a regra do jogo para ver se você ganha o jogo. Ganha não. Pastor, Sim, entenderam aí, meus irmãos? Talvez eu me aprofundei, eu fiz alguns conceitos filosóficos, mas pode continuar com esse assunto, porque esse vídeo vai ser só sobre esse assunto aí. Aí, ó. Não dá para você. Não dá para eu voltar, não. Não dá, não, né? Não. Então a gente encerra aqui, né? Porque a gente fica com isso, refletindo, meditando, leia um Romanos 9, que ajuda muito a entender. Paulo fala uma coisa muito interessante, ó. Ricardo me pediu, eu vou só ler um versículo aqui de Romanos 9, para a gente concluir. Paulo fala uma coisa fantástica quando ele está explicando o poder soberano de Deus de determinar o destino de suas criaturas. Aí Paulo fala uma coisa que parece que não faz muito sentido no texto, mas faz. No versículo 12 ele conclui dizendo que Deus escolheu Jacó e Esaú para fins diferentes. Amou a Jacó e odiou Esaú de maneira redentora. Aí no versículo 13 Paulo faz a pergunta: ó, Sandra, sua pergunta Paulo fez, porque ele diz assim: Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Aí Paulo perguntou: como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Qual é a resposta de Paulo? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia. Que alguém tem direito à misericórdia? Misericórdia é direito? Compaixão é direito? Não é direito. Terei compaixão e misericórdia de quem eu quiser, compadecer-me de quem eu quiser. Terei misericórdia de quem eu me aprover ter misericórdia, compadecer-me de quem me aprover ter compaixão. Versículo 16: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus sua misericórdia. Versículo 17: porque a escritura diz a Faraó, aí logo tem misericórdia de quem ele quer e também endurece a quem ele quer. Tu, porém, me dirás. Esta indagação de Paulo aqui, ela é um pouco misteriosa, mas ela é interessante. Olha o que ele diz: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Sabe o que Paulo está dizendo aí, Sandro? Paulo está dizendo assim: se Deus colocou o homem debaixo de uma situação inescapável, por que Deus ainda reclama do homem ser rebelde e desobediente? Se ele não teve como escolher ser outra coisa. É isso que Paulo está dizendo. Exato. Aí Paulo está dizendo assim: mas do que Deus se queixa? Por que Deus está se queixando do homem ser rebelde e desobediente para com ele, se ele colocou o homem debaixo de uma situação que ele se tornou esse ser assim? Aí a resposta de Paulo é fantástica. Do que se queixa ele ainda, se ninguém pode resistir sua vontade? Ele quis que assim fosse e reclama baseado exatamente no direito que ele tem de dizer: você não obedece à minha lei. Eu sei que você não pode, mas você não obedece e eu vou lhe punir baseado no que eu determinei para quem desobedece minha lei. Oh, coisa fantástica, linda a fala de Paulo. A soberania de Deus é fantástica. Aí tem que ler o texto final, que ele vai dizer assim: porque ele é soberano e faz o que quiser com suas criaturas. Somos barros na mão de um moleiro. Ele pega, molda e dá o que ele quer ao barro, e fala o que quiser com o barro, exige o que quiser do barro. Ponto. Isso aqui é soberania
de Deus, sem ferir sua justiça, retidão, santidade e perfeição. Olha aí, por isso que seu plano de ter alguns experimentando o seu juízo santo, justo e perfeito e ira no inferno, não contrariou sua natureza justa e santa, pois ele fez isso de uma maneira que colocou o homem debaixo de uma situação inescapável, em que ele não tem como fugir de se tornar um ser merecedor de condenação. Ó, inescapável. Vocês estão entendendo a profundidade da coisa? Então, quando você pensar na justiça os homens tentando julgar a Deus, pense em quem Ele é, na posição que Ele tem acima de nós. Sim. Provérbio 16, de 1 a 4. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Você tem que pensar como Deus, para que as coisas sejam estabelecidas. E pensar como Ele está em concordância com o que Ele planejou para você. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Pronto, tá bom. Fez para aquele fim, fez para aquele propósito. Agora, tem o início, o meio e o fim. Ele fez para isso, mas como é que chega até aí? Como é que esse indivíduo chega até aí, merecedor de estar aí? Aí tem um caminho que Deus preparou para ele trilhar. Por isso que diz, ele planeja, ele faz um monte de plano, ele quer ir para mais lugar, mas a palavra final é de Deus, ele que determina. Não sei se é Abacuque, tem um profeta que diz assim, não sei se é Abacuque ou Malaquias, ele diz: sei que não é do homem o conduzir os seus passos, nem escolher os seus caminhos. Você sabe quem é esse texto? Sei que não pertence ao homem o poder de dirigir os seus pés, os seus passos e escolher os seus caminhos. Tem um texto que ele diz, se você jogar no Google ele aparece rapidinho. Sei que não é o homem que faz isso, que escolhe, é um dos profetas, que não está no homem o poder de escolher o seu caminho e conduzir os seus passos. Olha que coisa fantástica, mostrando que mesmo o homem sendo um ser moral, tendo diante dele escolhas e possibilidades, é o plano soberano de Deus para ele que é determinante, que é o determinante, e não sua liberdade de escolha. E não há injustiça nenhuma. Por quê? Porque isso, Deus está usando uma prerrogativa que pertence à sua natureza divina. Acabou. Se eu fizer isso, eu estou sendo arbitrário, porque eu não tenho, essa posição não me pertence e não tenho poder para isso. Eu sou um ser que deriva de um outro poder. Eu não sou a fonte do poder. Eu sou um ser que minha liberdade deriva de uma fonte de liberdade. Eu sou um ser que meus direitos derivam de uma fonte. Eu sou um ser dependente. Deus é um ser independente. É o único. Por isso que o termo livre-arbítrio não pode se aplicar ao homem, no sentido absoluto da palavra. Jeremias 10. Leia aí, Júnior, se é isso aí. Não é nem Abacuque nem Malaquias, Jeremias. É um profeta. Aí eu acertei. Eu sei ao Senhor que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Rapaz, que palavra forte essa daí. Sei que não é o Senhor o homem que... De novo aí, Júnior, porque eu sou ruim de mente de gravar as coisas. Eu sei ao Senhor que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem dirigir os seus passos. Não é a gente que faz escolha todo dia? É a gente que acorda e olha e faz escolhas e opções todo dia na vida? Não é a gente. Mas ele disse, é a gente como o agente imediato, mas não é a gente como aquele que tem o poder determinante conduzindo a vida da gente. Sua vontade, você tem vontades, você tem escolhas, mas elas não são determinadas por você. Você sofre influências, muitas, mas uma é final e determinante, a de Deus. É Jeremias quanto, Júnior? 10. Verso quanto? 23. Tá lá em Jeremias 10, 23. É no finalzinho.
Sei, Senhor, que não pertence ao homem o poder de conduzir os seus caminhos, escolher os seus caminhos e nem conduzir os seus passos no caminho. A força, a capacidade, as escolhas, tudo dependendo de Deus, de sua soberania, de seu plano eterno sobre a vida do indivíduo. Então, meus irmãos, por hoje a gente fica aqui, mas tudo isso leva a gente, prepara o coração da gente para o julgamento final, para estudar sobre o juízo. Veja como Deus tem prerrogativa absoluta, poder e respaldo e justiça. Por isso que o homem pode até dizer alguma coisa no dia do juízo, mas que ele terá qualquer brecha nas ações e no ser de Deus para justificar a sua acusação de injustiça? Não, jamais. Aí lembra daquela parábola que Jesus contou dos trabalhadores da vinha? Ela se aplica exatamente. Os trabalhadores foram chamados, uns à primeira hora, outros na terceira, outros na sexta, outros na nona, outros na 11ª hora, não é isso? Uns às 6, outros às 9, outros meio-dia, outros 3 da tarde, outros 5 horas, acabando o dia. Aí diz que o Senhor combinou com os primeiros trabalhadores, dizendo: eu vou dar um denário. Um denário era o valor comum se pagar por uma diária, um dia de trabalho. Vou dar um denário por um dia de trabalho. Pegou os primeiros trabalhadores, levou para a vinha, passou o dia. Aí o Senhor achou pouco aqueles trabalhadores, saiu catando ao longo do dia. E na hora da prestação de contas, disse para o mordomo: dê um denário para todo mundo. Só que você começa pelos trabalhadores que trabalhou só 1 hora. Começa dos que chegou 5 da tarde, até chegar os que chegaram 6 da manhã. Aí diz o texto que o Senhor, o mordomo começou a pagar. Quando os primeiros trabalhadores viram os que chegaram por último, que só trabalhou 1 hora, recebeu um denário e disse: que agora a gente vai se dar bem. Vamos lavar a égua, a jega e a mula. Aqui a gente se dá bem, porque esse homem paga um denário para quem trabalhou só 1 hora. Imagina o que é que ele não vai dar para nós. Aí diz que vai pagando todos um denário, até chegar os primeiros trabalhadores, e então recebem um denário. Quando eles recebem um denário, Sandra, eles gritam: injustiça! Que injustiça! O Senhor disse: que injustiça? Ele disse: por que o Senhor deu o mesmo que deu para nós, deu para aqueles que só trabalhou 1 hora? Ele passou o dia todo na moléstia do sol, trabalhando aqui, nesse trabalho braçal, duro, sofrendo. O Senhor nos dá o mesmo que deu aos outros. Ele diz: qual o conceito de justiça, Sandra? Dar a cada um aquilo que lhe é de direito. E quem estabeleceu o direito, tratando-se aí da relação de negócio, a conversa entre eles, o acordo, o pacto. Você trabalha um dia, eu lhe dou um denário pelo dia. Ele deu um denário, então ele estava sendo justo, dando aquilo que havia concordado, aquilo que era direito do trabalhador. O trabalhador trabalhou um dia por um denário, ele recebeu um denário. Então ele disse: onde está a minha injustiça contigo? Onde é que eu te tratei com injustiça? Eles não tiveram como argumentar. Aí o Senhor disse: se o problema é que vocês são maus, porque vocês não permitem que eu seja bom, porque vocês não querem que eu faça com o meu dinheiro o que eu quiser. O dinheiro é meu, eu quis dar o mesmo valor para vocês, para esses daqui. Eles não merecem não, mas o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. O dinheiro é meu. Onde é que está a injustiça eu querer fazer bondade com o meu dinheiro? Por isso que quem está sendo mal conosco é o governo, tomando nosso dinheiro e fazendo o que ele quiser com o nosso dinheiro. Mas que nós aqui deveríamos ter a liberdade de fazer o que quiséssemos com o nosso dinheiro, apenas supervisionado pelo Estado. Não o Estado tomar nosso dinheiro e dizer: vou distribuir como eu quiser. O Senhor disse: o dinheiro é meu, faça o que quiser. Estabeleci uma relação justa com você, lhe dei o que é de... Você quer esse tratamento justo? Lhe dei. Agora, eu sou bom, eu sou misericordioso. Eu quis trazer esses trabalhadores todos, não importa quanto eles trabalhavam, eu quis dar o mesmo valor, como se eles tivessem trabalhado um dia. Isso é bondade e misericórdia. Sabe o que é que Jesus está explicando aí? No dia do julgamento, Sandra, os ímpios receberão a justa paga dos seus pecados. Eles não escolheram a regra do jogo, nem escolheram nascer onde tinham nascido, nem escolher o destino de suas vidas, mas estavam diante de uma lei que eles quebraram. Vão estar diante de uma lei que eles quebraram, e a lei diz: quem quebra morre. Ponto. Quem quebra vai para o inferno.
Então ele vai receber justiça da parte de Deus, vai receber o que os seus pecados merecem. Ponto. Vai receber a justa paga. Só que os crentes vão receber misericórdia, graça e bondade. Ele vai dar o que a gente não merece. Não trabalhou para isso. Alguém trabalhou por nós. Trabalhou e pegou o mérito do seu trabalho todinho e deu para nós. Só que uma coisa fantástica. As duas ações de Deus são justas. Por quê? Porque eu não trabalhei para merecer, mas alguém trabalhou de maneira justa para merecer e quis me dar. Eu não tomei, não roubei, não usurpei. Ele quis me dar. Então isso agora passa a ser meu por direito de doação. Olha que coisa fantástica. E Cristo cumpriu, mas eu mereci para o inferno. Então Cristo teve que fazer duas coisas importantes. Ele teve que conquistar um mérito para me dar e pagar a dívida para me livrar dela. Então ele é condenado em meu lugar e obedece à lei em meu lugar. Ele pega uma justiça que me dá e satisfaz uma justiça que exigia minha condenação. Então ele é condenado em meu lugar e me dá o mérito de sua justiça. Então eu sou salvo de maneira justa e o ímpio é condenado de maneira justa, ainda que sua salvação tenha misericórdia e graça, como um meio que você recebeu a salvação, mas como ela foi conquistada de maneira justa. A lei não foi quebrada nem burlada, nem Deus passou panos quentes, nem Deus burlou a sua lei ou alterou para salvar você. Ele satisfez sua lei em Cristo pelo princípio da substituição. Entendeu aí? Quando alguém questionar a justiça de Deus, a salvação e a condenação é justa, baseado no padrão que ele estabeleceu para se relacionar com suas criaturas. Portanto, meus irmãos, quando nós formos trabalhar mais detalhadamente a condenação, o julgamento dos crentes e dos ímpios, nas perguntas 89 e 90, nós vamos ver mais detalhadamente esses aspectos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.